Continuando nosso trabalho, pessoal, vamos agora fazer a implementação da classe que é responsável por fazer a injeção dos nossos valores. Vamos criar ela aqui. Injector Manager. Então, eu vou criar um pacote específico. Injection. Então, nesse pacote aqui a gente vai criar nosso processo, nossa classe que é responsável por fazer a injeção dos nossos valores, né? Então, vamos lá. A gente vai ter basicamente 3 métodos que fazem injeção. Por que 3 métodos? É porque a gente pode fazer injeção de diversas formas e podemos também fazer validações de diversas formas nas nossas classes. Eu vou fazer a injeção baseada apenas nos campos que são públicos, ou campos que são públicos, protected ou privado, ou campos públicos, protected, privado, e também que são finals. O que significa isso? A gente consegue também injetar um valor em um campo que seja constante. Isso mesmo, a gente consegue fazer isso. Mas para fazer isso a gente tem de fazer alguns outros procedimentos para tornar isso válido. Então eu vou criar esses métodos. Como esse código já está implementado, eu vou simplesmente copiar esse código e explicar para vocês o que esse código faz. Então aqui a gente já tem nosso mapFields, os nossos 2 métodos de injeção de valores. Esse aqui que injeta apenas os valores que são públicos, né? Eu vou criar aqui também uma outra classe, pessoal, que ela vai estar visível apenas para o nosso pacote, que nela vai estar presente o nosso processo de validação. Eu também já tenho esse código pronto, então eu vou só copiar e colocar ele aqui pra gente. E já eu explico o que corresponde a esse código. Injection, get notation, double pattern field, aqui as mensagens de erro, aqui do tipo date, que no caso seria útil. Agora verificando aqui, invalid field type. Acho que eu devo ter colocado invalid field with invalid type. Field with invalid type. Field with invalid type. Eu coloquei errado no caso da mensagem, por isso que está dando problema. Então aqui é with invalid type, invalid value. Certo? Então aqui a nossa classe de validação já está correta, exatamente isso. Agora a gente vai adicionar aqui, colocando os nossos códigos. Valid, validate value, contain error message, map field exception, format field exception, esse é o último erro, update. Beleza, pessoal, então com isso, pelo menos o projeto nós finalizamos, e eu vou explicar agora justamente o que está sendo feito aqui. Então a gente
tinha já declarado as nossas 3 anotações, eu vou fazer o quê? Eu, baseado nos campos que foram anotados por essa anotação wPatternField, eu vou injetar valores que foram passados nesse objeto MapFields. Então o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é, a gente tem esses 2 métodos que injetam valores. Então esse inject_values ele vai pegar apenas valores públicos e esse outro aqui vai pegar todos os valores, tanto públicos quanto privados, e também valores que sejam final, ou seja, que sejam constantes. Então mesmo que a pessoa declare um parâmetro lá como final, como constante, a gente consegue até mesmo alterar usando reflexão, usando no caso a injeção de valores. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é validar se aquele objeto que está sendo passado, ele está correto ou não com as minhas anotações. Essa validação é bem básica, eu não vou fazer diversas validações que seriam possíveis, porque ia despender muito tempo. Então eu estou dando um exemplo aqui e fica a cargo assim, do uso realmente de cada um, verificar o que é a necessidade. Então, inject_values, ele vai injetar valores nesse objeto, nessa instância de objeto. Então, o objeto pode ser qualquer um, pessoal. Qualquer classe, qualquer objeto que esteja com aqueles valores presentes, eles podem ser injetados, vão ser injetados baseados na nossa anotação. Aqui são os valores que estão presentes, então, quais são os valores de uma mensagem, por exemplo, que a gente recebeu. Aqui a gente vai fazer essa validação. O que essa validação faz? Essa validação pega a instância do objeto e vai verificar o quê? Se aquele campo é requerido ou não. Se aquele campo for requerido, obrigatoriamente, pessoal, aquele campo tem de ser um tipo de objeto. Então ele não pode ser o quê? Um tipo primitivo. Então essa validação de campo, se ele é requerido ou não, é o quê? É se aquele campo sendo requerido, ele precisa obrigatoriamente ser o quê? Ele precisa, se ele não for requerido, ele precisa obrigatoriamente ser um objeto. Então, Object Class, eu vou pegar a classe, o tipo de objeto da minha classe, do meu objeto. Esse Object Class, eu vou verificar todos os campos que são declarados dentro da minha classe. Então, desse objeto, dessa instância de objeto, eu vou pegar todos os meus campos, todos os meus fields. Para cada field eu vou verificar o quê? Se aquele field está anotado com a anotação de classe. Então, pessoal, a gente pegou todos os campos que são anotados com a nossa anotação wPatternField. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente recuperou todos os fields, todos os nossos variáveis, todos os nossos parâmetros que foram declarados na nossa classe. E, uma vez feito isso, a gente vai verificar para cada uma se esses parâmetros, se esses fields, estão anotados com a minha anotação wPatternField. Então, o que eu estou fazendo? Peguei o campo e eu vou pegar a minha anotação para verificar se aquele campo está com aquela anotação, se ela está anotada. Uma vez que a gente fez isso, ele retorna exatamente a nossa anotação e eu vou verificar. Se ele for diferente de nulo, significa que a anotação está presente. Com isso, eu verifico que, se ela está presente, eu também verifico se aquela anotação é o quê? Se ela é requerida. Se ela for requerida, o que eu faço? Eu associo, se ela for requerida, eu vou verificar se os campos são válidos ou não. Uma outra checagem que eu tenho de fazer aqui, verificando aqui agora, é o que? Estava me esquecendo aqui. Só uma coisa, pessoal, que eu estava colocando errado, eu tenho de verificar. Se a anotação estiver presente, eu tenho de fazer a validação daquela anotação. Então, se
Então eu peguei a minha anotação que está sobre o meu campo e eu vou verificar. Se o campo for requerido, eu tenho uma determinada validação. Se o campo não for requerido, eu tenho um outro tipo de validação, que é exatamente esse daqui. Então, essa validação, falando se o campo é requerido ou não, ela tem apenas tipos primitivos. Ou seja, se o tipo, se ela está verificando se esse valid required tem apenas tipos primitivos. Se for assim, eu vou retornar falando que o quê? Que não é válido. Caso contrário, né, ela é válida e não estoura a nossa exceção. Da mesma forma, é o que? Quando o campo não é requerido. Quando o campo não é requerido, o que eu tenho? Quando o campo não é requerido, eu posso aceitar qualquer um dos tipos. Então, essa aqui é a nossa validação que a gente utiliza baseado na nossa anotação. Então, são todas essas as nossas anotações. E agora a gente tem aqui a próxima classe, que é responsável por fazer a injeção dos valores no nosso objeto. Então, depois que passou dessa validação, ou seja, não estourou nenhuma exceção, a gente vai fazer a injeção dos valores naquela instância do nosso objeto. Então, a gente recupera a classe do nosso objeto. Baseado nisso, a gente vai pegar todos os campos. Todos esses campos vão ser listados aqui. E aí, baseado nesses campos, a gente vai verificar o quê? Se eles estão anotados com a minha anotação da pattern field. Se estiver anotado, vai ser retornado o valor diferente nulo e a gente vai injetar o valor. Então, esse inject value aqui, ele vai ser responsável por injetar um valor para a gente baseado no que? Na instância do objeto, da anotação, nos valores possíveis e no nosso próprio objeto. Qual que é a diferença entre um inject values e um inject all values? Aqui, se a gente observar, aqui tem um get fields e aqui um get declared fields. Esse get fields ele pega apenas fields públicos, então ele não pega nem protected nem private. Aqui, esse declared fields pegam todos. Uma outra coisa que a gente está fazendo aqui, de diferente entre esses dois métodos, é esse set accessible, que é o que? Falando se o campo é acessível ou não. Se um field é declarado como private, ou se não, que ele é colocado como final, a gente não vai conseguir setar um valor nele, vai estourar uma exceção. Então, para evitar isso, a gente coloca exatamente esse set accessible, que é o que? Para tornar acessível setar valores no meu campo. E aqui a gente faz o que? Que é exatamente onde a gente injeta valores, a gente tem uma verificação que verifica se o valor é válido. O que significa verificar se o valor é válido? Vocês lembram lá no início que a gente tinha colocado um grupo de valores que às vezes é aceitável para o nosso parâmetro que a gente está injetando? Naquele exemplo eu tinha colocado sexo, masculino ou feminino. Da mesma forma, a gente pode ter diversos valores. Então, essa validação vai verificar exatamente se o valor é válido ou não. A gente recebe o que nessa validação? A minha anotação que está sobre o meu campo e os valores possíveis, o mapa de fields. Eu verifico se existe algum valor que está anotado, se existe valores para aquele grupo. Então, se não existe nenhum valor, significa que qualquer valor é válido. Então, se qualquer valor é válido, eu simplesmente retorno. Caso contrário, eu percorro todos os valores possíveis e verifico se existe aquele valor na minha validação. Se existe aquele valor dentro daquela minha validação, eu simplesmente retorno. Caso contrário, eu estouro a exceção falando do problema. Bom, a gente termina aqui essa parte desse vídeo e continuamos no próximo, pessoal.